acredito que a maioria de vocês já nos conhece, né? Nós somos a Atmagenos, eu sou o Arthur, estou aqui com o Edu e com a Marisa, nós somos os 3 sócios da Atma. Alguma coisa, Edu, que você gostaria de complementar, o Marisa aqui? Não, acho que podemos, se quiser, colocar depois a apresentação e aí a gente começa. Então, você quer ainda Não, eu acho que seguir, ok. Arthur, um pouco? Não, para mim, eu acho que a gente pode ir direto para o tema já. Tá. Pode ser? Ainda, você está compartilhando a tela? Ainda não, né? Eu tô. Ah, eu não estou. Olha só que maravilha. Estou compartilhando a tela para mim. Eu estou vendo aqui slides e vocês não. Olha que habilidade em Zoom. Então agora Ó, talvez vocês vejam a tela. Agora sim. E olha ele falando. Estava muito falando bem. toda aquela introdução aqui a partir dessa capa. E aí mostrei aqui essas 3 fotinhas de nós 3. Alguma coisa que vocês queiram complementar aqui, Edu, Marisa, sobre a Atma, sobre vocês? Não, acho que só vale, você acabou colocando para gravar e algumas pessoas não estiveram com a gente, outras, acho que é falar um pouco sobre essa gravação, 30 segundos. Ok. A gente tem gravado, pessoal, com o único intuito de disponibilizar depois no canal no YouTube, ok? A gente costuma gerar interação e é super espontâneo, assim, be yourself, sem máscara aqui. Se você tiver alguma restrição da gente publicar isso depois no YouTube, é só avisar a gente e a gente não faz, ok? Mas, de qualquer forma, eu estou gravando, que é o praxe que a gente tem praticado para disponibilizar depois para outras pessoas que nos pedem o conteúdo. Acho que é legal a gente... no Facebook. É bom a gente falar também de como que a gente gosta desse tipo de interação, né? Todo mundo que quiser deixar a câmera aberta, super bem-vindo. Se preferir não deixar também, ok. Microfone, se puder, deixarem no mudo. E nós também vamos tentar fazer isso quando a gente não está falando, mas por conta do ruído geral, né? E a interação com as pessoas, né? A gente tem tido grupos variados, né, o número de pessoas, mas prioritariamente no chat a gente vai acompanhando vocês. Então, tudo que vocês tiverem de dúvida, quiserem falar alguma coisa, pode abrir o microfone e nos interromper, mas idealmente faça isso pelo chat que dá um fluir melhor. Tá bem? Então, boa tarde oficial para todo mundo que chegou. Eu sou o Edu, um dos 3 sócios da Atma. Estamos hoje aqui, coincidentemente, os 3 sócios da empresa. E é um prazer falar de um tema que para nós é muito importante por 2 aspectos, né? O tema máscara, ele remete nesse momento à segurança, que todos nós estamos sujeitos e espero estejamos cuidando da nossa própria saúde. E do outro lado também um outro tema, que é um tema mais ligado a desenvolvimento humano, a como nós, seres humanos, nos relacionamos e nos comportamos. Então, o que a gente fez foi criar aí pouquíssimos slides só para nos acompanhar ao longo dessa conversa. E a ideia é ser uma conversa, a gente não ensaia a conversa, né? A gente faz uma pré-conversa sobre o tema, o que eu, Arthur, Marisa, gostaríamos de abordar de maneira ampla, mas a grande beleza desse tipo de talk, para nós, tem sido justamente a interação com os participantes e a própria interação entre quem está falando aqui, porque vocês vão ver, a gente vai meio que piramidando um em cima do tema do outro. Então, acho que a gente pode entrar num primeiro slide que vai convidar vocês a já participarem logo de início. Então, nós vamos pedir para vocês acionarem os seus celulares ou computadores, quem puder, e entrar neste site aqui, menti.com. Então, é só abrir o navegador qualquer do seu celular ou do computador e colocar no
no navegador e digitar menti.com e digitar esse número que aí está. 38 72 80. E aí, Arthur, se você quiser já mostrar a tela do Mentimeter? Agora a gente não está só na casa das pessoas, mas a gente também está no computador das pessoas. Então a gente Exatamente. vai olhando e experimentando conhecer outros aspectos. Arthur, seu áudio está mudo. Você está falando e a gente não está escutando. É incrível, acho que eu devo estar com alguma questão no meu Bluetooth no computador, porque o meu fone está falhando e o meu mouse às vezes também. Então, deixa eu só fazer um teste aqui, agora foi. Então, queremos escutar vocês, agora entrou. Então, deixa um like, aguarda um minutinho enquanto a maioria... E a ideia é que você dê um joinha para a gente saber que você já chegou aí no Mentimeter, para a gente poder ir junto. Então, para quem está chegando, das pessoas. Abaixa um pouquinho, Arthur. Em tese deveria aparecer o número em cima, não está aparecendo, né? Está aparecendo embaixo do lado direito. Tem 10. Não, o número do Mentimeter do... não está aparecendo. Para quem entrou agora, o código a digitar é 38 72 80. Está aqui no chat também. Vou avançar, tá? Beleza. Vamos para a primeira pergunta, que é o que realmente importa. Quem estiver entrando e quem não conseguir entrar no Mentimeter, responda no chat essa pergunta. Se puder responder no celular, melhor, no próprio aplicativo, se não, responda no chat. O que você entende por máscara? De maneira ampla, na sua própria visão, não é um teste, é uma ideia de como começar a conversa aqui. Já liberou para vocês no aplicativo? Ainda não mudou, Arthur. Então, você tem que... Espera aí. Deixa eu ver se eu entro pelo meu aqui também. Se for o caso, eu passo aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou entrar de novo. Vamos lá. Não está mudando. Espera aí, que eu tenho aqui. Deixa eu ver se eu coloco no meu, Arthur. Deixa eu compartilhar a tela. Eu vou fechar aqui então, tá? Tá. Melhor. Vai deixar que eu entro aqui. Essa é a vida como ela é, né? Exato. Sem máscaras, porque a vida é assim. Então, vamos aqui. Ah, no seu apareceu o código. Vocês conseguem ver? Então, aparece o código e agora deixa eu ir para frente. Vamos lá. Veja se liberou para vocês agora. A Tati está dizendo que agora foi. Legal. Tá legal. Também. Clica ali no presente para apresentar. Sim, eu sei. É isso que eu estou aqui. Deixa eu sair aqui. Beleza. Um minutinho aí para vocês nos responderem. Isso, uma maneira de me disfarçar, ou seja... Olha, um disfarce. É um disfarce, disguise. Algo que não me mostra como eu sou, uma fantasia. Aquilo comportamento que nos para nos proteger. Desculpa, uma tampa. Todas as armaduras criamos. Uma maneira de se adequar, né? É uma zona de conforto, então é confortável estar. Legal. Um personagem que eu utilizo para atuar e não demonstrar quem eu verdadeiramente sou.
as diversas caras que usamos no nosso dia a dia do trabalho, casos, disfarces das tristezas, das frustrações, do eu que você não quer que conheçam. É isso aí. Uma forma também é fugir da realidade. Quem quiser pode escrever mais de uma vez também, tá? E mais podemos ir seguindo tema, conforme as pessoas forem colocando. Sim. Eu vou voltar aqui ao PowerPoint enquanto isso, então. Apesar que o PowerPoint estava bem, até prefiro que volte para você, Arthur. Estou vendo. Que aí eu continuo também com o olhar do chat aqui. Legal. Então, a partir dessas reflexões, o que a gente quis trazer inicialmente, né? Máscara, se a gente procura, né, no dicionários, Wikipedias, etc., uma das definições possíveis é que é um acessório utilizado para cobrir o rosto. Depois existem espaços ampliados do que é máscara, né? Então, uma das possibilidades é que máscara, a palavra máscara vem de mascos ou masca, que é fantasma ou palhaço em árabe, ou homem disfarçado. Então, essa ideia do disfarce, a ideia de não mostrar minha própria identidade, de criar uma nova identidade, e isso remete também no teatro grego à ideia de como era máscara no teatro grego, né? No teatro grego existia um instrumento do teatro que era isto aqui, que é uma máscara, mas que no fundo é uma máscara muito simples, com um buraco, que é por onde as pessoas falavam. E aqui, por onde as pessoas falavam, se chamava personare, que era para o som passar. Então, deste lugar do personare, acabou deixando como uma influência a questão de isto é uma persona também. Então, veio o conceito do personagem. Ou seja, quando eu uso uma máscara, eu me autorizo a ganhar novas características que não são aquelas necessariamente as minhas, e com isso eu também consigo um novo tipo de performance, um novo tipo de atuação, liberto de ser apenas quem eu sou no meu dia a dia. Então, isso, de uma maneira geral, máscara como um acessório, um utensílio de arte, religião, etc., e nós vamos falar mais sobre isso. Do outro lado, existe essa dimensão proteção, que é a dimensão de uma máscara de respiração, de uma máscara para evitar contaminação, etc. Então, o que a gente quis trazer para a conversa hoje é justamente essa metáfora dupla, né? De ser uma máscara que eu tenho que usar e que, nesse momento, é útil para a questão da contaminação. E, do outro lado, metaforicamente, todas as máscaras, personagens, papéis que a gente acaba usando no dia a dia ou assumindo. Eu acho curioso, eu estava aqui olhando para o homem disfarçado, né? E alguém colocou lá no Mentimeter que é um disfarce, né? A palavra disfarce ela é curiosa, porque se a gente tirar o prefixo, né, o dis, né, uma disfarça, se eu tiro o dis, vira uma farsa. Então, olha que curioso, né? De certa forma, a máscara, ela tem, dependendo de como a gente usa, dependendo do propósito, dependendo deste acessório, né, por onde o som passa, ela tem muitas conotações. Ela pode ser o próprio disfarce, mas ela pode ser o disfarce da farsa. Ou seja, aquilo que eu coloco para omitir algo, como para expressar algo. E aí, até antes de passar para a Marisa, só queria trazer algo que complementa esse slide, que é a máscara, por incrível que pareça, para algumas pessoas,
é uma autoridade para ser mais genuíno, para ser mais espontâneo. Então, ainda que ela seja um disfarce, uma proteção, de alguma maneira, e aí tem uma frase, se você puder dar um enter aí, Arthur, que é uma frase do Oscar Wilde, que é bem interessante, que é assim: dê uma máscara a um ser humano e ele lhe dirá a verdade. Ou seja, a máscara e os personagens que nós usamos, eles não só nos protegem e nos isolam de quem eventualmente eu sou no dia a dia, mas em alguma dimensão pode ser que ele me traga poder ou coragem de dizer coisas que eu não diria sem essa máscara. Literalmente que deixa passar o som, né? Escutando o que vocês estão trazendo, e até essa questão do farce e da farsa, me vem muito a questão do esconder. Então, o que é que está escondido, que muitas vezes nem eu mesma sei, mas está ali, está escondido em algum lugar, e que, de alguma forma, a máscara pode revelar o que está escondido, né? É uma outra forma de perceber que a máscara pode ser essa ponte. E aí, já emendando um pouco no que a gente também quer trazer, que é a questão das máscaras, os vários tipos de máscaras que existem. Então, nós temos aí, se você puder adiantar, Arthur, as máscaras africanas, né? E o quanto, e máscaras xamânicas, e o quanto elas nos trazem esse lugar, né? Um lugar diferente, que algumas tradições trazem como uma maneira de se conectar com este algo que está escondido. E uma das coisas que as máscaras africanas trazem é a possibilidade de que essa ponte ocorra, de que apareça o que está escondido, que essa conexão com algo que é só meu e que só eu sei, na medida do possível, venha à tona, surja. Eu acho que vale fazer essa pergunta aqui para a gente conectar. Beleza, que eu dei uma passada. Que está no Mentimeter já, para quem quiser responder, tá? Então, voltando aos seus celulares, aos seus Mentimeters, para quem não tinha visto, ainda não tinha entrado, menti.com no seu browser aí do celular e digita o código 387280. Então, eu vou compartilhar agora com vocês. Arthur, passa para mim. Pode ir. Legal, vou compartilhar aqui o Mentimeter. Estão vendo? Sim, eu vejo. Então, anestesiado. Quer ir, Má? A partir daí? Ok. Seguros. E o quanto isso mostra que tem algumas coisas que estão ali e que precisam só serem reavivadas, né? De alguma forma, a máscara me traz segurança, sim. Desconfortável, então também vamos falar sobre isso, o quanto às vezes ela vem e me incomoda e eu não curto. Às vezes não transparente, então ela está ali e nem sempre eu estou percebendo. Confortável, alter ego, aparece um pouco desse lugar do ego, também vamos falar um pouquinho sobre isso. Às vezes me aprisiona, às vezes me fortalece, então qual é a utilidade dela? Ela vai variando para mim, né? Ela me protege, mas ao mesmo tempo me sufoca, então parece que eu vou vendo sempre mais de um lado da máscara. Seguro novamente, empoderado, traz poder. Sinto que as pessoas não me percebem, me incomoda não ser eu e apresentar esse eu ao outro. Então, também o receio de que
o meu eu, o que ele aparece, o que ele surge, ele não seja muito correto na visão do que eu acho que a sociedade ou o entorno, o quanto ele me aceita. Me sinto falso, mas também, dependendo da situação, poderoso. Poder novamente, a questão da farsa e do falso, confortável. Eu não gosto de usar máscaras, nem conviver com quem usa, mas às vezes elas são necessárias. Então também tem isso. E eu sinto lhe informar que todos nós usamos, todos usam. Eu acho que tem a Tatiana, ela trouxe um negócio no chat que eu acho que é super legal. Ela diz assim: sabem qual nossa mais moderna máscara? Os WhatsApps e Telegrams da vida. As pessoas viram lobo maus, se sentem poderosas, sem filtro, acham que podem falar o que querem, serem até mal educadas e desrespeitosas pelo celular. E depois, quando se encontram pessoalmente com as pessoas, aí são ovelhinhas. Uau! Então, é verdade. E o quanto a gente abre conversa sobre a máscara, né? Porque durante muito tempo, e aí falando da questão das tradições africanas, elas foram vistas como algo exótico e que tinha uma beleza, tinha uma magia, mas era um lugar assim, é diferente. É diferente, tem traços que eu desconheço, isso parece bem exótico e fica ali como um instrumento de artefato da casa, de enfeite, mas elas são muito mais do que isso, né? Elas, dentro das tradições, elas mostram que elas vêm para poder celebrar rituais, para poder mostrar a mudança das estações, as colheitas, comemorar e celebrar as colheitas, para os funerais, porque também a importância daquele momento da perda de alguém que se foi, para casamentos, para situações e rituais de cura. Então, elas trazem diversos significados dependendo do tipo de máscara. Então, isso que o Arthur também trouxe, traz para a gente, assim, as máscaras, elas existem há muitos anos e dentro de várias tradições que estão bem próximas de nós. Como a gente entende essas máscaras, porque acho que uma das coisas que a gente quer trazer nessa conversa é desmistificar o bom ou ruim. Na verdade, a gente quer trazer muito mais assim o quanto ela funciona ou não para você, porque quem diz se ela é boa ou ruim é você. E é o quanto você olha para elas, porque nas tradições isso era muito visível, o processo mental ele era muito menor, ele tinha muito mais, ele estava menos contaminado, não que ele era menor, mas ele estava menos contaminado, ele estava muito mais num lugar de as máscaras trazem isso, me convidam a isso. Então, eu olho, experimento e, a partir dali, isso, algo no meu corpo acessa aquele lugar, porque ela tem esse poder, o poder de assumir uma identidade nova. E nova não no sentido de eu perco minha personalidade e eu viro outra pessoa, mas porque dentro da tradição ela tem uma utilidade, por exemplo, de mostrar força. Então, tem máscaras que são usadas em momentos em que a força ela é necessária. E elas deixam de ser usadas porque ele passa a reconhecer que essa força está em si próprio. Então, não é mais algo externo, mas é algo interno que está comigo. Também... Eu acho que vale... Perdão, não. Ia só complementar isso, né? De que, no fundo, a máscara ela é sempre um intermediário da realidade. E nós temos diversos intermediários. Nenhum ser humano hoje, eu acredito, a menos de algumas poucas exceções iluminadas, está disponível para se apresentar inteiro. Eu acho que ainda seríamos massacrados hoje se a gente se apresentasse sem nenhum tipo de filtro, máscara,
papel, personagem. Então, nesse sentido, as máscaras são pontes entre qual é o meu ego pessoal e o meu interesse pessoal, mas qual é uma base arquetípica que já está instalada na sociedade. Quando a gente fala do pai protetor, da mãe acolhedora, do homem trabalhador, do homem guerreiro, todos esses arquétipos, para o bem e para o mal, eles são algo disponíveis ali nesse inconsciente coletivo, e uma máscara, ela é uma ponte, às vezes, que facilita este acesso. Por exemplo, o Arthur estava comentando conosco, eu também fiz um curso de palhaço, não sei quem fez aí entre vocês, mas num curso de palhaço tem um momento muito ritualizado que não é, em geral, no início do curso. Em geral, se é um curso de mais de um dia, é no segundo dia ou depois, que é o momento solene de você colocar o nariz do palhaço. E é incrível a sensação que te traz de poder, de agora eu posso fazer coisas, eu estou autorizado neste mundo que aqui me cerca com este intermediário, que é esta máscara, ou este nariz, ou este papel que eu estou cumprindo. Da mesma forma, o mundano com o sobrenatural, o sagrado e o cômico, ou o mundano também, o presente, o passado. Então, a máscara traz essa ponte atemporal, né? Eu consigo visitar meus ancestrais através de uma máscara. E o individual e o coletivo. Eu perco a minha identidade pessoal e eu me transformo numa personagem coletiva. Vide o sucesso da Casa de Papel, né? Então, de repente, a máscara do Salvador Dalí saiu da tela, saiu dali da série e ocupou ruas no mundo inteiro como uma forma de ativismo antigovernamental, anti-establishment, etc. Acho que todos vocês, imagino, devem ter assistido aquele filme O Máscara, né? Então, acho que aquilo representa bem, né, essa ponte, né? Enfim, quando a máscara, né, de fato, ela gruda ali, né, do rosto do Jim Carrey, o mundo se transforma, né? Assim, então, acho que essa ponte é tanto para trânsito, mas para trânsito, transmissão de algo, né? É uma interface, é uma ferramenta de transformação. Então, tudo que tem a ver com esse transporte, né, entre mundos, esferas, dimensões, isso que é um dos fundamentos, né, da máscara. E o quanto para esses povos a máscara é só esse convite. Ela não tem peso, ela não tem julgamentos, ela é um instrumento que me ajuda a acessar algo do inconsciente para o consciente. Então, tenho essa possibilidade de fazer essa tradução. Ela é muito simples, tanto nos povos africanos como xamânicos, porque é natural, sempre foi feito, é ritualizado, e para nós é um jogo, causa uma né? série de questionamentos que às vezes não é necessariamente o que está ali sendo apresentado. Então, por exemplo, eu saí de máscara, nós paramos no dia 13 de março. Então, a gente está quase fazendo 50 dias de isolamento social. No dia 14, foi a primeira vez que eu usei máscara, tanto eu quanto Edu, e a gente saiu na rua e a sensação era muito estranha. É como se nós fôssemos pessoas que tivessem algo, né? E que eu preciso me afastar. Nós éramos a ameaça. Isso. E conforme isso foi passando, as outras vezes que a gente saiu e a única saída é para ir comprar, para ir ao mercado, para mim veio muito forte essa questão de presente e passado, essa ponte
que é, até aquele momento, eu não tinha entrado em contato com outras pessoas. Quando eu entrei em contato com outras pessoas com a máscara, é como se eu acessasse também o que aquilo significava antes para mim e o que significava agora. Então, eu vou mudando o significado em função da necessidade do que eu tenho e do que a máscara me traz para aquele momento. E aí eu acho que até nos leva a essa nova pergunta, que é quando a gente deve usar a máscara ou não. E aqui respondam, de novo no Mentimeter, gente, como vocês julgarem que é o que faz mais sentido para vocês. Consegue liberar, Arthur, passar a próxima pergunta no Mentimeter? Você que está... Sim, mas é que eu estou... Ah, tá bom. Deixa eu ir aqui. Vamos lá. Então, quando devemos usar máscaras? E aí eu já vou deixar compartilhando aqui. E aí eu peço, Marisa e Arthur, só vocês acompanharem melhor o chat, porque enquanto eu compartilho é mais difícil. Tá legal. Estou com a janelinha aberta. Então, vamos lá. Quem gostaria de escrever quando deveríamos usar máscara? Na ausência de confiança sua ou do outro, né? Em nós mesmos ou no outro. Legal. De alguma forma sinto que preciso me proteger. É uma espécie de um escudo, né? Uhum. Legal. Quando não se conhece o ambiente, em situações de insegurança, para incorporar personagem. Momento de desconfiança, na busca de aceitação do outro, né? Então veste a máscara que se parece com o outro, com ele. Oi, tem uma menininha de 1 ano que chegou aqui, ó. Para incorporar personagem, quando precisamos acessar uma força em nós. Eu não gosto de usá-las em momento algum, mas momento requer esse escudo de proteção. Quando precisamos evocar algo dentro de nós. E aqui eu acho, e já vou passar um outro slide para vocês, mas já trazendo o gancho, literalmente, da funcionalidade ou não, né? E o Arthur vai trazer um pouco uma questão de performance, porque existem personagens, gente, que podem ser escolhidos deliberadamente. Não, eu não preciso ser falso para reconhecer que eu tenho um determinado papel que é mais adequado naquele momento do que o outro. Eu não preciso perder minha própria identidade de valores ao usar uma máscara. Eu não preciso me sacrificar e só usar porque eu preciso de proteção, ou me esconder, ou porque eu não conheço o ambiente, ainda que isso tudo é muito comum. Eu, num momento como esse de Covid, eu uso uma máscara física porque, literalmente, eu preciso me proteger. Então, é sim uma questão de proteção. E muitas vezes, ao usar essa máscara, eu tomo contato com a minha vulnerabilidade. E isso pode me assustar como algo que eu não quero demonstrar. E já é uma máscara. Então, são pequenas emoções que começam a aparecer e o convite é como eu lido com isso. Não é o tempo que isso toma em mim, mas é como eu lido com isso. O que é essa vulnerabilidade? Por que eu não posso mostrar a vulnerabilidade quando eu estou no mercado e eu ainda saio e me sinto desconfortável com alguém se aproximando? Então, que convite é esse que a máscara nos convida? E aí, Arthur, quer seguir? Sim. Eu, antes de entrar no próximo slide, uma das nossas conversas, né, eu, Edu e a Marisa, para trazer esse assunto para o Talk, era que nesse momento que a gente está vivendo, de maneira forçada, o uso de uma máscara física, por um contexto de crise, pandemia, etc., faz com que outras máscaras caiam. Então, tem uma série de máscaras, né? Essa questão
essa espécie, o abalo sísmico desse movimento todo coletivo está fazendo com que haja mais transparência, porque a vulnerabilidade, como a Marisa trouxe, ela traz um componente também de mais transparência, no sentido de, puxa, parece que não tem espaço para algumas máscaras que até ontem tinham. Então, no próximo slide, eu queria fazer uma pergunta para vocês, e aí não me importa com a sua visão política, porque não é essa questão aqui, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem está usando máscara nesta imagem? Tem uma pessoa, ou abrir o obviamente, microfone e responder. Assim, volta, Edu. Peraí, voltei. Peraí. Para mim, esta imagem é extremamente simbólica. Você tem uma figura que destoa de todos os outros, que ele está sem algumas máscaras, que são máscaras que levariam à aceitação, porque os demais eles estão todos praticamente na mesma posição física, com o mesmo tipo de roupa, né? E aí, isso aqui para mim revela, no meu entender, tá? Você tem máscaras caindo, tem coisas que não colam mais, né? E também tem uma questão que, assim, eu não sei qual mensagem o Paulo Guedes quer passar, mas no mínimo ele passou uma mensagem aqui de prudência, né? Assim, eu acho que tinha um pedido ali, eles sabem, todos eles sabem que tem milhões de pessoas vendo, né? Do tipo, puxa, olha, eu tô aqui, tô dentro do grupo de risco por uma questão de faixa etária, imagino, né? E tô usando máscara, não tem mais ninguém nesse sentido. E aí, tem uma outra coisa que apareceu essa semana nas redes que a gente achou muito interessante, que tem esse site, o Brasil Jornal, ele tem muitas matérias assim, eu gosto muito da qualidade da notícia. E saiu essa semana essa manchete, essa notícia dizendo que o Zoom tá chato, né? Então é melhor chamar lhamas. Olha o fenômeno, né? Você tem criadores de lhamas nos Estados Unidos e de cabras, né? E eles se viram assim, não vendendo mais, porque, cara, não tem, né? Quem compra, enfim. Esse contexto fez com que esse mercado ele não tivesse muita demanda. E aí eles tiveram uma ideia de vender a hora das lhamas para participar em reuniões do Zoom. Ao vivo, ou seja, as lhamas estão lá só. As lhamas estão lá. Ficam e aí, lá, é uma óbvio, hora, 2 horas. Olha que interessante, a Marisa comentou, né, naquela ponte tinha o sagrado e o cômico, né? É cômico, puxa, deve ter muita risada. Você imagine você se tivesse uma lhama aqui, né, ao vivo, né? E aí, uma coisa que nos chamou a atenção foi o valor. A hora de uma lhama pode custar de Começa em 65 dólares. E vai até $250 a hora, sendo que o trabalhador americano, na média, né, ganha... e aí você fala assim, caramba, qual é o valor, né? E aí, vou compartilhar uma experiência que eu tive, estou tendo, que tem a ver com as máscaras que estão caindo. Então, assim, eu estou vivendo com a minha esposa, minhas 2 filhas, 2 cachorros, e assim, é um apartamento enxuto, e todo dia tem que limpar, tem que passar aspirador, tem que lavar a louça, tem que fazer tudo. Assim, eu não tinha noção do trabalho que isso dá. Eu tinha uma ideia de esforço, mas do trabalho em si, sabe? Você tem que pegar a flanela, tira ali, pega o aspirador, não sei o que, pano úmido, não sei o que, e tem produto específico para aquilo, tem uma coordenação de tarefas. E aí eu comecei a pensar no valor que eu pago para minha empregada. Eu tenho uma empregada que é CLT, eu não a demiti, ela está na casa dela, mas eu pago um valor para ela, que eu falei assim, caramba, será que esse negócio da lhama não é algo parecido? Porque a gente escolhe outras máscaras cômicas, muitas vezes, para encobrir coisas reais. A lhama está valendo $200, $150 na média, né?
E eu saí na rua recentemente de máscara, e eu acho que tem a ver com essa coisa da socionomia, né, que é o valor, de novo, e eu comecei a reverenciar. Eu cruzei o olhar com um gari na rua, eu precisei ir ao cartório e eu vi os funcionários do cartório de limpeza, eles pareciam um exército, pessoal, equipados, assim, né? Eu me vi reverenciando eles, porque máscaras estão caindo, né? E um fenômeno também que eu observei, no meu caso, o fato de ter mais pessoas no nosso entorno com máscaras parecidas, que são visíveis, né? E não as que a gente precisa decifrar, eu percebi que isso me trouxe mais confiança, por incrível que pareça, para olhar nos olhos das pessoas. E aí eu queria trazer aqui essa ideia de socionomia, né? Que ela é um conceito do Moreno, do psicodrama. Só volta um pouco, Edu, não entra ainda. Anomia é poder, né? E podemos dizer que a socionomia é essa arte de lidar com esse poder de interação social que a gente tem, né? A gente falou aqui da questão da persona, a gente falou a questão do próprio poder, e agora eu vou falar um pouco da questão do papel e da performance. Então, todos nós estamos usando algum poder por meio de uma máscara para performar socialmente. Todos nós. Tem máscaras que são mais conscientes e funcionais, eu escolho. Tem máscaras que são disfuncionais e que eu posso ter consciência ou não consciência, enfim, mas nós estamos nesse grande jogo mesmo, né? E aí eu quero compartilhar com vocês antes de entrar. A Marisa falou das máscaras africanas. Eu pessoalmente eu tenho uma experiência na vida que me marcou e vai, assim, para o resto da minha vida, enquanto eu estiver vivo, talvez seja a experiência mais marcante com relação a autoconhecimento, a poder pessoal, enfim. Eu nasci numa família de religiões afro-brasileiras e há cerca de 4 anos eu tive a oportunidade de ser iniciado num rito de iniciação de uma tradição que é o candomblé, e daquilo que eu posso compartilhar em função da tradição, ele é um rito de morte e renascimento, onde, para quem viu minimamente como é que é uma festa de orixá, alguma imagem, você vê que tem uma fantasia, né? O orixá ele tem vários, né, adornos, etc. E no meu caso, especialmente, tem uma máscara, né? E esta máscara ela serve como interface daquilo que é a minha natureza mais profunda, né? E aí é muito interessante, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ritualizar a partir dessa tradição, eu vejo uma ressignificação dos papéis. Aí, Edu, pode entrar, por favor? Porque no conceito do Moreno, do psicodrama, você tem uma dimensão de papel que ele chama, né, de role taking, né? É um papel que já está pronto, inteiramente estabelecido, podendo o indivíduo apenas imitá-lo a partir de modelos disponíveis. Aquela foto do pronunciamento do presidente com seus ministros, para mim, ele declara que assim não tem assim o normal é seguir, pegar esse papel e assumir. Posso não concordar com ele, mas é melhor eu fazer isso. O Paulo Guedes, ele foi o único que assim, ele não entrou aqui no role taking. Tem o role playing, que assim é uma representação ou desempenho que permite certo grau de liberdade. Então, todos nós, em alguma medida, a gente pode escolher, né, lidar com o personagem de forma a explorar simbolicamente suas possibilidades de representação. Então, tem momentos que todos nós nos sentimos mais à vontade para a gente ser a gente mesmo, tem momentos que nem tanto. Só que aí tem o terceiro, que eu acho que aí fica, para mim, é a parte mais instigante, assim, sabe? Me dá tesão de literalmente ir para essa via, né? Que é a criação do papel, que assim permite um alto grau de liberdade, deixando margem à iniciativa pessoal, como no caso do ator espontâneo, né? Na criação de papéis há mais improviso e, consequentemente, mais carga emocional e possibilidade de reações naturais e verdadeiras diante do drama. Para mim, a mensagem... Aqui, Arthur, perdão, fala. Aqui, para mim, para isso acontecer,
a gente precisa sair do role taking e a gente precisa fazer as escolhas daquilo que eu quero projetar para minha vida, né? Que papel que eu quero... O que eu ia comentar é justamente isso, que existe como o entregável que a gente quer para esse talk, gente, quando a gente pensa que promessa ou que oferta a gente pode dar para essa 1 hora e pouco de conversa com as pessoas, né? E eu acho que aqui tem uma síntese muito importante, que é como que eu tomo alguns papéis e simplesmente cumpro. Neste momento, gente, usar máscara é role taking. Existe um papel dado. Você precisa usar máscara de proteção para não ampliar a contaminação e não ser contaminado. Então, não tem escolha. Este é um papel dado, é uma obrigação, é uma norma, é uma lei. Eu vou usar máscara. Ah, mas é desconfortável, eu não gosto. Ok, saiba que na vida a gente precisa de momentos em que eu assumo um papel que já está dado. Esse é o papel. Aí tem um momento de role-playing, que é o momento onde eu posso jogar com alguma liberdade e falar o que é mais funcional para mim agora. Olha, eu estou aqui numa loja, eu fui maltratado já a 4ª vez, já a 5ª vez. Então, eu vou subir o tom de voz, eu vou usar um papel de um cliente que já está irritado, que está atritado, que vai procurar o PROCON, os órgãos de proteção do consumidor. Então, é um role-playing, eu estou usando um papel que eu para esse momento. Agora, o role-creating é realmente uma 8ª acima, né? É um convite de como nós podemos, como sociedade, aproveitar um momento como esse e usar a criatividade para criar novas máscaras, novos papéis. E não se trata apenas de personalizar a sua máscara. O Arthur tem uma máscara que ele ainda vai mostrar, provavelmente, muito bonitinha e personalizada. Mas o role creating é além disso, é criar papéis com muito mais liberdade. E acho que aqui eu queria também chamar a Marisa para falar de algo que ela andou olhando aí sobre o uso de indumentárias e burca. Só antes de passar a bola para você, Sim. Marisa, é que está fresco, eu acho que tem a ver com o contexto organizacional, que eu acho que é importante a gente trazer. A gente está num projeto de cultura, num cliente super grande, a gente estava bem no início do projeto, quando aconteceu o movimento, né, de deslocamento para home office, crise, lidar com a continuidade do negócio, risco, etc. E a gente está retomando o projeto agora, e muito interessante conversar com os executivos, e isso reforça a nossa crença que eles estavam, em boa parte, no role-taking, né? E nem tantas transformações aconteciam, né? Estavam numa certa velocidade. O movimento da crise colocou eles no role-playing e a gente sente que agora está começando a emergir essa criação de novos papéis. Tanto é que a fala do executivo, que assim, puxa, é um momento oportuno, pode parecer contraproducente, mas é o momento oportuno da gente trabalhar a nova cultura que a gente quer nesse contexto de crise. Por quê? Porque máscaras caíram, começou a ter um certo jogo e existe a possibilidade do novo emergir. Acho que a burca. Da burca, eu acho que passa por essa questão de escolher. Acho que nós tivemos na Turquia no passado e você vê que a história não é só uma história, tem uma história muito forte de imposição, mas hoje já tem uma história de escolhas em algumas dos tipos de segmento, de religião dentro da Turquia. E acho que uma das coisas que aparece é essa escolha do que representa a burca para aquelas mulheres, né? E o quanto elas enaltecem a questão dos olhos, que é uma coisa que a gente vai ver muito,
e perceber que os olhos têm uma expressão muito forte quando todo o resto está coberto. E que impacto esse olhar tem. Então, acho que é um pouco do que o Arthur trouxe, inclusive na conversa que a gente teve prévia, quando as pessoas estão olhando mais. Aí ele parou e falou assim, não, eu estou olhando mais as pessoas. Então, tem um lugar de que uma máscara que eu tenho, que seria de olhar menos, passa a ser olhar mais, porque é o que está mais visível, é o olhar. E a gente começa a perceber que o olhar, ele sorri, que o olhar, ele se comunica num nível que faz com que a comunicação possa ocorrer, mesmo que eu não fale nada, mesmo que a máscara me incomode. Eu sou capaz de transmitir algo pelo meu olhar. Então, quando a gente foi também olhar essa questão da burca, é perceber que ali também se esconde um enigma, e para algumas delas esse enigma é uma máscara interessante e elas querem continuar usando, que esconde a religião, que esconde a opressão, que esconde uma série de coisas, mas que não é uma única resposta. Então, acho que também tem isso. Quando a gente usa a máscara como uma única opção, que é, não, é só porque é falso, a gente está limitando. Então, como que eu amplio a máscara para também ser um convite para mim? Um convite para que isso seja visto de forma diferente. E vocês já devem ter experimentado isso, quem já pôde sair, que são convites diferentes dependendo da semana do Covid, né? A gente está numa semana de máscara, e isso foi muita coincidência ou não, chame como quiserem, quando a gente viu que a máscara caiu bem nessa semana, onde tem, por exemplo, onde eu e o Edu moramos, uma lei que vai literalmente fazer com que dentro dos comércios obriga as pessoas a terem máscara, e você não entra no comércio se não tiver de máscara. Então, que semana é essa que a gente está vivendo, que tem uma nova máscara aparecendo e que às vezes eu já até conhecia, como alguns colocaram, e às vezes eu nem imaginava que existia. Então, eu também vou me deparando com novos convites. Eu acho que, só reforçando a questão dessa coincidência, sincronicidade, essa semana, aquele movimento Todos pela Saúde, que é o comitê que vai fazer a gestão e alocação daquele 1 bilhão que o Itaú doou, é a vez do Drauzio Varela tomar frente, e a hashtag é Máscara Salva Vidas. Então, o mantra do momento para toda a sociedade é esse. E aí, já fazendo aqui a ponte já para a reta final, então tem essa frase, né, do Moreno, o homem tem medo de sua espontaneidade, né? Seus antepassados da selva temiam fogo. Temeram fogo até que aprenderam a acendê-lo. Do mesmo modo, o homem temerá viver apelando à sua espontaneidade até que aprenda a provocá-la e a educá-la. Então, nesse sentido, nós gostaríamos de fazer um convite. Deixa eu só um segundo para passar o convite, e aí A gente gostaria de fazer um convite. E para esse convite, que todos que se sentirem, que aceitarem esse convite, liguem suas câmeras. Acho que você pode deixar sair do compartilhamento, depois a gente volta. Aí, tem várias câmeras ligadas. Olha só. Então agora, eu, Edu e a Marisa, nós vamos desligar as nossas câmeras. Então, dando sequência ao convite, você pode olhar para você e olhar para o outro, olhar para você e para o outro, enquanto a gente lê
um poema que se chama O Convite, para vocês. Eu vou ler, nós vamos ler por parágrafo, tá bem? Então, o primeiro parágrafo. Não me interessa o que você faz para viver. Quero saber o que você deseja ardentemente, se você se atreve a sonhar e encontrar o desejo do seu coração. Não me interessa quantos anos você tem. Quero saber se você se arriscaria a parecer um tolo por amor, por seus sonhos, pela aventura de estar vivo. Não me interessa que planetas estão em quadratura com a sua lua. Quero saber se você tocou o centro de sua própria tristeza, se você se tornou mais aberto por causa das traições da vida ou se tornou murcho e fechado por medo das futuras mágoas. Quero saber se você... Quero Pode saber ler. se você pode sentar-se com a dor, minha ou sua, sem se mexer para escondê-la, tentar diminuí-la ou tratá-la. Quero saber se você conviver com a alegria, minha ou sua, se você pode dançar loucamente e deixar que o êxtase tome conta de você, dos pés à cabeça, sem a cautela de ser cuidadoso, de ser realista ou de lembrar das limitações de ser humano. Não me interessa se a história que você está contando é verdadeira. Quero saber se você pode desapontar alguém para ser verdadeiro consigo mesmo. Se você pode suportar acusações de traição e não trair sua própria alma. Quero saber se você pode ser leal e, portanto, confiável. Quero saber se você pode ver a beleza mesmo quando o que vê não é bonito, todos os dias, e se você pode buscar a fonte de sua vida em sua presença. Quero saber se você pode conviver com o fracasso seu e meu e ainda postar-se à beira de um lago e gritar a lua cheia prateada. Sim! Não me interessa saber onde mora e quanto dinheiro você tem. Quero saber se você pode levantar depois de uma noite de tristeza e desespero. Cansado e machucado. Até os olhos. E fazer o que tem que ser feito para as crianças. Não me interessa quem você é, como chegou até aqui. Quero saber se você vai se postar no meio do fogo comigo e não vai se encolher. E não me interessa onde, ou o que, ou com quem você estudou. Quero saber o que o segura por dentro quando tudo o mais fracassa. Quero saber se você pode ficar só comigo, consigo mesmo, e se você verdadeiramente gosta da companhia que tem nos momentos vazios. É desconfortável, gente. Posso garantir. Vocês sabem, embaço o óculos, a voz fica estranha. Mas essa é a máscara que a gente deve usar nesse momento para proteger a nós mesmos, a quem a gente ama. A pergunta é, no momento que eu não precisar usar esta ou que outras máscaras eu posso tirar e fazer cair nesse momento? E aí a gente quer escutar vocês também. Então, se quiserem
falar, perguntar, abrir câmera. Edu, Diga, Gui. você pode reler a segunda? Eu acho que foi a primeira que você falou, pode ser? Sim. Não me interessa quantos anos você tem. Quero saber se você se arriscaria a parecer um tolo por amor, por seus sonhos, pela aventura de estar vivo. Tem música, não. Toca num jeito e toca tão fundo, eu acho que toca numa verdade, sei lá, talvez uma definição na alma, né, na essência. E eu acho que quando minimamente a gente está aberto para experimentar na alma algo que é tão verdadeiro, isso gera um calor, gera um choro. Não um choro de tristeza. Talvez uma tristeza por não poder estar tão aberto para sentir de verdade. Então, quando a gente minimamente está um pouco aberto e deixa se tocar na alma, isso é muito bom. Isso eu diria, em algum lugar assim é curativo, porque esquenta, né? Esquenta. Eu acho que quando a gente está tão defendido, tão protegido por tantas máscaras, como a Marisa falou, que às vezes a gente nem sabe direito que máscara que está usando, a gente se perde nas personas que a gente cria, acaba se identificando, a gente nem sabe. Então, uma oportunidade de ser tocado desse jeito que vocês estão tocando na gente, é muito bom. Muito bom, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Gui. Quem mais? Perguntas, dúvidas? João vai falar? Eu vou. Fala, João. Você sabe que eu anotei algumas reflexões aqui durante o bate-papo, mas depois desse momento de uma reflexão tão profunda como essa, parece que as coisas que eu tinha anotado aqui quase que perderam sentido. Mas, de alguma forma, uma delas restou, que é um fenômeno que eu tenho visto tanto aí no Brasil quanto aqui em Portugal, que são os executivos dando a cara a tapa, de fato, né? A gente, durante tanto tempo, viu as empresas pagar os artistas aí para emprestar um pouco do perfil deles e, muitas vezes, sem desmerecê-los, pessoas que, daqui a pouco, não tinham nenhum convívio com aquela atividade, nenhum conhecimento técnico, nada. E aí ficava aquele jogo de máscaras, vamos dizer assim, sem profundidade. E hoje eu tenho observado isso com bons olhos. Acho que esse momento que a gente está passando, que a gente faz a brincadeira aí do antes do Covid, depois Covid, o famoso AC/DC, de fato o depois Covid é muito mais coletivo, é muito mais profundo. E aproveito aí para agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui trocando ideia com vocês, e sempre agrega muito aí. Obrigado, João. A oportunidade. Você está em Portugal e a Fernanda, que está aqui no Brasil, volta para Portugal em poucos dias. Obrigado. E a Vanessa, que está aqui com a gente, também está em Portugal. Isso, a Vanessa também está em Portugal, isso mesmo. Obrigado. Obrigada, João. Fala, Fernanda, se quiser, tira de mudo, tá no mudo, pode falar. Estou apanhando aqui. Pode falar, já estamos ouvindo. Não estamos ouvindo. Espera. Eu ativei. Espera um pouquinho, fala. Agora sim. Eu falei, realmente, se Deus quiser, daqui a alguns dias eu volto. Mas, para mim, o que é verdadeiro e o que eu me encontro fácil nesse texto é o que eu sempre brinco,
como sou agora uma pessoa sozinha, se a gente não se gostar, a gente não consegue partir de princípio nenhum. Então, eu tenho que primeiro gostar da minha companhia para depois eu poder analisar a companhia dos outros. E eu sempre brinco que, graças a Deus, eu me gosto. Então, por isso que eu não tenho depressão, é por isso que eu enxergo as coisas de uma maneira, às vezes, mais otimista, porque eu me gosto. Às vezes, até na frente do espelho eu converso se eu não tenho com quem falar. Então, a gente tem que aprender a se gostar. Depois que você se gosta e se entende, então aí você analisa e recebe a resposta dos outros também. O fato de estar sozinho não tira de nós a utilização de máscaras, né? Muitas vezes a gente usa máscaras mais pesadas ainda sozinhos do que em público. Então, ter essa capacidade de estar bem nos momentos vazios, nos momentos solitários, é muito bom. Quem mais? Eu gostaria de ouvir mais a vozinha de alguém, pessoas tão queridas. Eu estou pensando aqui, uma coisa que me marcou foi com relação às escolhas, né? Eu estava até escrevendo no chat. A gente não pode escolher muitos fatos, mas a gente pode escolher qual é a máscara que a gente usa, qual é a que a gente tira e qual é a que a gente coloca. Isso ainda passa pela gente. E eu, do fundo do meu coração, eu espero que a gente faça a escolha de tirar tantas que estão por aí, porque a gente precisa sair disso melhor do que o que a gente entrou. Eu tenho esperança. Paty, eu sei que você leu, a Vanessa também, Marisa, Arthur, mas talvez nem todos leram. Vale a pena ler um livrinho bem pequenininho chamado Cavaleiro Preso na Armadura Oxidada, do Robert Fisher. É um livrinho que você vai ler em 2 horas, no máximo 3 horas, sei lá. E ele é absurdamente pertinente para esse tema que a gente está tratando, de como tirar máscaras antigas já. Vanessa, quero te ouvir. Espera aí. Fale agora. Confesso que tenho vivido uma dualidade, emoções muito profundas. Parte de mim está aqui em Portugal e parte de mim está no Brasil. Então, tenho aprendido muito com essa experiência. Em meio a uma adaptação, caí de paraquedas, caímos, né? Aí a esse confinamento. Tem sido um aprendizado muito grande para a gente. Acho que eu tenho algo muito genuíno aqui para deixar para vocês. Acredito muito que toda essa experiência possa marcar e vir transformar, né? Mas primeiro a gente precisa se transformar dentro das nossas famílias. Tem sido muito profunda a nossa experiência familiar. Acho que o sabático já trouxe um passinho à frente. Então, o ritmo, a adaptação tem sido mais suave. Mas acho que se eu pudesse deixar alguma coisa aqui é isso. Primeiro, que a gente construa esse lar dentro das nossas próprias casas, para que a gente possa emanar isso para o planeta. Sim. Obrigado. Fala, Gui. Eu sou suspeito para falar porque esse poema me marcou quando eu tive com vocês e quando vocês foram ponte para me iniciar nesse caminho todo, em tudo que vem acontecendo na minha vida no último ano e meio.
E eu já recitei, enfim, compartilhei esse poema algumas vezes, porque realmente toda vez que eu releio, e eu faço isso com alguma frequência, ele me impacta, assim, e, não sei, para mim me lembra do que, a sensação que me dá é que me lembra do que é relevante, sabe? Me lembra do que é, de fato, importante, significativo. E pegando um pouquinho de carona nisso que a Vanessa falou agora, eu tenho uma sensação, dentro do possível, obviamente, mas boa disso tudo que está vindo para a gente, né? Assim, eu acho que se tem uma coisa que possivelmente o Covid deixe de legado é um senso de empatia maior, né? Porque simpatia é compreender a dor do próximo, eu tenho mais capacidade de compreender a dor do outro quando eu já senti a mesma dor, né? Em geral, a gente vê isso. E o mundo inteiro está sentindo a mesma dor ao mesmo tempo. Então, eu acho que vai levar um tempo para a gente, em retrospectiva, olhar para trás, conectar os pontos e se dar conta do que passou. Mas eu realmente acho que está começando uma nova era. É um ritual de passagem. Assim. Cada vez mais tenho isso forte dentro de mim. Assim. Então, só queria Isso deixar. traz dimensões. Fala, Maria. Não, é que você trouxe a questão de que a gente foi ponte através do convite. Isso me fez perceber que muitas vezes nós, em nossas conversas, seja no cliente, facilitando processos ou em processos de coaching, nós somos máscaras, né? Que refletimos coisas que estão lá no inconsciente querendo ser reveladas. Sim. E que a gente, em sendo essa máscara, ela traz muita visibilidade para algo que às vezes eu estou escondendo há muito tempo. Então, nunca tinha pensado nisso. Quando você falou da ponte, eu associei ao conceito tanto xamânico quanto africano, que tem essa possibilidade da gente tornar isso possível e isso ser só instrumento. O resto do trabalho a pessoa precisa fazer, né? E, obviamente, gente, nesse momento, eu sei que nós perdemos pessoas já muito próximas, outras pessoas que estão aqui também, eu sei que já passaram por perdas muito pessoais com o Covid, então, nosso respeito a esse momento, né? Como que a gente está passando. E falando de respeito, a gente quer respeitar também o tempo que a gente programou, né? Nós programamos até umas 3h15 normalmente, né? 1h15, e são aí 1h19, então, pelo menos de mim, já queria deixar a minha gratidão pela participação de vocês, pela interação no chat, pela divulgação que vocês têm feito dessas conversas. Para a gente é um espaço de conversa muito bom. Então, obrigado, né? Saio em gratidão. Obrigado, Léo, pela sua participação. Leonardo, participação relâmpago. Eu estou brincando. É que eu olhei na classe. O que eu olhei, para quem não sabe, é o filho mais velho da Marisa. Eu nunca te vi sem barba ou bigode. Você é a cara da sua mãe. Né? É por isso que eu deixo o bigode. É a máscara. Eu tava como... Eu não entendi direito. Eu não estava aparecendo no vídeo antes, mas eu estava acompanhando antes. Né? Legal. Legal. Obrigado. Então. Pessoal, obrigado. Obrigada, gente. Super obrigada.